Obrigado pelo convite. Saudar todos e todas aqueles que estão a ouvir. Eu gostava, em primeiro lugar, de pedir desculpa, mas eu terei de sair um pouco antes das 6. Tenho uma, tenho aulas, tenho os meus doutorandos à minha espera às 6 horas. Tenho de abrir a plataforma. Alguns deles nem sequer estão em Portugal, estão bem longe, estão no Brasil, estão em África, em vários países africanos e aqui em várias partes, e portanto não vou poder acompanhar-vos até ao fim. E de tal forma que, como eu disse ao José Feliciano Costa, eu ainda procurei que fosse outro dia em que pudesse estar mais disponível. Mas não foi possível aí pela organização. De qualquer forma, eu disponibilizo-me para, em outra sessão, seja à distância, seja presencialmente, nos sindicatos da FENPROF, em poder continuar este debate. Aquilo que eu irei fazer, como foi dito pelo meu currículo, eu normalmente este tipo de apresentações faço num duplo registro. O registro de protagonista. Eu há 50 anos era um jovem oficial da Marinha, subtenente, se não me falha a memória, não sei se já tinha sido promovido de aspirante a subtenente. E também professor provisório, para complementar o salário aos fins de semana, e antes tinha sido um dos impulsionadores dos grupos de estudo. E, portanto, este é o meu lado de protagonista. Por outro lado, também, este foi e é um dos meus campos de investigação. Eu, aliás, coloquei aí no chat um livro para aqueles que quiserem aprofundar uma parte desse período, nomeadamente os capítulos 4 e 5, ou 5 e 6, que podem ir buscar ao Academia, em que têm algum do contexto daquilo que eu irei referir telegraficamente. Portanto, o registro que eu irei apresentar é, em alguns casos, de natureza biográfica, mas também procurando trazer contributos do trabalho que tenho realizado e que irei continuar. Estou a aguardar financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia para continuar este trabalho, seja sobre o sindicalismo docente, seja sobre o período revolucionário na construção daquilo que vocês aí designaram de escola pública no pós 25 de Abril. Esta é a primeira referência, renovando o agradecimento. A segunda referência é de vos convidar. Eu aqui estou a fazer um pouco de Pacheco Pereira no seu, de aproveitar o início para fazer uns convites, mas convidar a todos, e pelos vistos estão muitos a assistir, para participarem no almoço convívio que no dia 28 de abril próximo se realiza na Figueira da Foz, na Misericórdia da Figueira da Foz, e que comemora a última reunião dos grupos de estudo. A Mané, seguramente, a Maria Manuel Calvete irá referir. A última reunião dos grupos de estudo, aquela que dá início à construção dos sindicatos de professores e que é o ponto de partida para a construção dos sindicatos de professores. É uma reunião que se realiza na Figueira da Foz, no dia 28 de abril. Para aqueles que não têm presente as datas, e presumo que a esmagadora maioria dos que me estão a ouvir não eram nascidos, ou podiam, ou eram muito jovens nessa altura. 28 de Abril é um domingo, portanto o 25 de Abril foi uma quinta-feira, 28 de Abril é um domingo, isto é, no domingo seguinte à Revolução, ao movimento militar. Os grupos de estudo a nível nacional, portanto a reunião nacional dos grupos de estudo, reuniu na Figueira da Foz, e, além de saudar o movimento das Forças Armadas, deu o pontapé de saída para a Constituição, para
a convocação dos grandes plenários, das grandes assembleias que constituíram o Sindicato dos Professores do Norte, o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e o Sindicato dos Professores da Zona Centro, que irei referir a seguir. Eu coloquei aí o convite, é preciso inscrição, nomeadamente para o almoço. Há um site também onde isso está, e convido-vos a todos, nomeadamente, de poderem, com aqueles que ainda estão vivos, infelizmente muitos já desapareceram, mas outros encontram-se jovens e vivos, jovens pelo menos de cabeça, Maria Manuel, e que poderão, nomeadamente os mais novos e aqueles que têm hoje militância sindical, estar com aqueles que estão na raiz e na origem do movimento sindical dos professores. Eu intitulei, quando foi pedido um título, há uns meses atrás, dei um subtítulo que é o sentido daquilo que eu irei dizer, um tempo de transgressão, que aliás o José Costa há pouco referiu. E eu vou aproveitar esse subtítulo para justificar ou para desenvolver os argumentos que estão subjacentes a essa opção. Nós hoje estamos a 10 de abril. Qual era a situação a 10 de abril de 1974? Portanto, há 50 anos precisamente, 14 dias antes do movimento militar que vai dar origem à queda do Estado Novo. Era uma situação bastante difícil e de impasse. No início de 1974, que depois seguramente a Maria Manuel Calvete irá desenvolver, no início de 1974, o secretário de Estado da Instrução e Cultura, de nome Augusto Ataíde, tinha publicado um despacho que foi enviado para todas as escolas pelos respectivos diretores-gerais, basicamente a considerar ilegais os grupos de estudo e a revista ao professor, a ameaçar com várias medidas de natureza disciplinar e prisão por subversão da ordem constituída. É um despacho que alguns de vós provavelmente já o leram, que será seguramente desenvolvido. A este despacho houve uma resposta massiva. Ou seja, a resposta não foi o encolher, não foi o recuar, foi o de responder com um abaixo-assinado, com uma declaração assinada por mais de 1.500 professores, em que não apenas contestavam o despacho, mas que manifestavam a firme decisão de constituir uma associação de professores de natureza profissional e representativa da classe. As assinaturas dessa que nós vamos recordar, nomeadamente no encontro da Figueira da Foz, vamos tornar público todos aqueles que não apenas assinaram essa declaração, mas todas as outras as anteriores, mas, portanto, eram não apenas os jovens professores,
nomeadamente os eventuais e provisórios. Isto era a designação para os professores não efetivos, que à época existia no ensino preparatório, no ensino técnico, eram eventuais, eram no ensino técnico eram eventuais, no ensino inicial eram provisórios, mas, portanto, isto aqui não interessa, o estatuto era o mesmo. Mas, portanto, era não apenas subscrito pelos jovens professores, mas já por professores efetivos, professores de outras gerações, alguns muito respeitados na profissão, e alguns mesmo que se salientavam por ter uma atividade de oposição mais ou menos ativa ao regime. Portanto, essa resposta foi dada e nós estávamos naquele limbo. O regime estava na sua fase de inverno, na sua fase, aquilo que, utilizando a metáfora da primavera marcelista e do inverno marcelista, estava na sua fase repressiva, estava na sua fase final. Hoje nós sabemos que é a fase final, mas estava nessa fase e nós vivíamos uma situação de impasse, aguardando os passos seguintes a esse despacho. Passos seguintes que naturalmente iriam ser de repressão seletiva. Nós aqui para os mais jovens, uma das decisões, há pouco o José Costa falava na designação de grupos de estudo. A designação é uma designação anódina, precisamente para dar maior abertura, é debatida desde o início, para aproveitar as contradições de Veiga Simão, nomeadamente, e do debate sobre a reforma educativa. Mas é também uma decisão que desde o início é tomado, que é a de evitar a clandestinização do movimento. Isto é, todas as tomadas de posição, aliás, a Maria Manuel Calvete fez essa sistematização, todas as tomadas de posição são assinadas. Normalmente o que nós fazíamos é que rodávamos, nem todos assinavam, havia uma rotatividade de assinaturas, muitas vezes os que tinham mais responsabilidade de coordenação evitavam assinar, portanto havia uma política de defesa, mas evitou-se sempre a clandestinização do movimento. E havia fortes pressões para que isso acontecesse, mas é uma decisão que mantivemos até o fim, nomeadamente nesta resposta. Portanto, 14 dias depois, portanto, 14 dias depois do dia 10 de abril de 1974, dá-se o movimento militar, Isso permitiu-nos sair desse impasse, um impasse que, se mantivesse mais alguns meses, teria seguramente outro tipo de desenvolvimento. Os grupos de estudo, como eu disse, reúnem no domingo. O 25 de Abril é uma quinta-feira, reúnem no domingo, na Figueira da Foz, e aprovam um comunicado que saiu na imprensa, presumo que pode ser mostrado a todos. A Capital transcreve praticamente na íntegra o texto, no texto em que saúda o MFA e aponta a decisão de ir imediatamente para a constituição de associações representativas de natureza profissional. E essa decisão vai imediatamente concretizar-se nos três principais regiões. A 29 de abril, numa reunião, e depois mais tarde complementada no Porto, no dia 10, no dia já em maio,
no caso de Lisboa, no caso a 2 de maio, e penso que no caso do centro, em Coimbra, é nos primeiros dias de maio também. Há uma primeira reunião com pouca participação e uma segunda já com muita participação no José Falcão, na atual Escola Secundária José Falcão. Muitos destes dados estão em vários documentos, mas está nomeadamente no Escola Informação de maio de 2019, no seu número 287, que eu penso que podem ir buscar ao site do SPGL, em que têm um artigo da Maria Manuel Calvete e meu, em que alguns destes dados estão referidos e que podem, portanto, confrontar com aquilo que eu estou aqui a dizer. E, portanto, é a partir da decisão tomada nessa reunião realizada na cidade da Figueira da Foz, que era onde não foram, todas as reuniões nacionais não foram na Figueira da Foz, mas a Figueira da Foz, como era um lugar muito central e tinha um professor muito ativo e com capacidade de arranjar sempre um local para a realização de reuniões, e arranjar um local para a realização de reuniões não era fácil, porque as reuniões, obviamente, eram proibidas e, portanto, havia sempre os cuidados conspirativos necessários a este tipo de reuniões. O Joaquim de Sousa, portanto, realiza-se essa última reunião, repito, realiza-se na Figueira da Foz, à semelhança de algumas outras, mas não todas, não todas. Figueira da Foz é no centro do país, portanto, permitia que, nomeadamente, quem viesse do norte e quem viesse do sul, se encontrasse num local relativamente próximo. E é assim que permite que algumas das características que o movimento sindical toma desde o início venham a ser que eu agora quero registar. Eu gosto de, agora nesta altura tenho sido convidado para dezenas de sessões, eu costumo dizer o seguinte: estas sessões são importantes como comemoração, mas são também mais importantes ainda como reflexão sobre os caminhos seguidos. E sobre os contextos em que se realizaram, e este exercício reflexivo sobre o nosso passado é fundamental para a construção de uma memória. Uma sociedade sem memória não tem futuro. Uma profissão sem memória também não tem futuro. Portanto, este exercício de memória é não apenas um exercício comemorativo, mas é um exercício reflexivo. E o que é que hoje, 50 anos depois, com 50 anos em cima sobre os 24 que tinha, ainda não tinha 24, tinha 23 anos, tinha 23 nesta altura, o que é que hoje se pode dizer sobre isso? Bem, em primeiro lugar, uma questão central. O movimento que está na origem do sindicalismo docente é de professores dos ensinos preparatório e secundário. Mas a sua primeira preocupação, conquistada ou derrubado o regime, ainda nem conquistada a democracia, é não se fechar sobre si próprio, mas abrir-se imediatamente a todos os graus de ensino. E, portanto, a convocação dos plenários que se vão realizar e a direção desses plenários já vai incluir professores do ensino superior,
professores do ensino primário, professores do ensino particular ligados ao Sindicato Nacional dos Professores, ou seja, ao sindicato corporativo que representava os professores que trabalhavam no ensino particular e que se regiam pelas regras do regime corporativo, nomeadamente a proibição do direito à greve e de outras formas de ação e de manifestação. Portanto, a primeira questão é que o movimento que tem a sua base nos professores dos então ensinos liceal, ensino técnico profissional e ensino preparatório do ensino secundário, não vai convocar os professores desses graus de ensino, vai trabalhar para convocar todos os professores e alargar-se imediatamente ao ensino superior e ao ensino primário e a outros mais. A educação de infância na época é muito restrita ainda e está sobretudo no ensino particular, portanto a educação de infância aparece pelo o ensino particular. Se vocês forem ver, eu daqui a pouco, se eu puder partilhar o diário, o vespertino A Capital, do dia 3 de maio, do dia 3 de maio, que tem uma reportagem, tem uma primeira página sobre o plenário que cria o SPGL e tem depois a página central, uma grande reportagem com, penso que, as duas únicas fotografias que se conhecem tanto da Escola Manuel da Maia como do Pavilhão dos Desportos, onde se realiza, mas, portanto, verão que a mesa foi constituída da seguinte forma. Pelos grupos de estudo, fui eu que presidi, aliás, depois quase que tive praticamente pegar depois. Pelo ensino superior foi o professor Lindley Sintra, que foi imediatamente se associou ao movimento, o ensino particular, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, que se vai extinguir e que vai, aliás, o SPGL é herdeiro das instalações e do pessoal que trabalhava no sindicato e dos arquivos das instalações, da conta bancária desse sindicato e a Regina Silveira, que vem representar os professores de ensino primário e que se procura que desde o início estejam associados. E a primeira grande reflexão que pode ser feita é a de esta preocupação da unidade dos professores de todos os graus de ensino. E, portanto, aliás, eu posso dizer, e hoje com toda, que o núcleo duro dos grupos de estudo tinha um verdadeiro pavor. Tinha um pavor imenso. O pavor de que se repetissem as guerras de graus de ensino que existia no sindicalismo francês, por exemplo, e noutros países. Ou seja, onde os sindicatos ligados ao ensino primário e os do ensino secundário se digladiavam e dificilmente tinham unidade de ação. E, portanto, das características primeiras do movimento sindical é evitar a todo custo esta divisão a divisão dos professores e, portanto, e tendo um movimento estruturado, forte, com trabalho de massas, no seu início, abre-se imediatamente, partilha o poder e alarga-se a todos os níveis de ensino, procurando, no caso do ensino superior, aqueles que a base, sobretudo de contatos, era a CDE,
portanto, o movimento de oposição das comissões democráticas eleitorais e, nomeadamente, o trabalho que tinha sido realizado conjuntamente com muitos desses colegas no Congresso de Aveiro, da CDE. No ensino primário, a situação foi mais complexa, porque os nossos contatos eram sobretudo com movimentos de renovação pedagógica, aqui o movimento da escola moderna e uma cooperativa, o Cefet, mas onde a generalidade e a esmagadora maioria dos professores, das professoras, não se revia nesses movimentos. Aliás, é interessante que os representantes para a comissão instaladora, no caso do SPGL, não são eleitos no mesmo plenário, são eleitos num plenário depois, porque os nomes que nós tínhamos pensado propor para a comissão instaladora não são aceitos pela esmagadora maioria dos professores desse nível de ensino e, portanto, há depois um plenário na cidade universitária, no pavilhão da cidade universitária, só com professores do ensino primário para eleger os seus representantes para a Comissão Instaladora Provisória. Nas outras regiões não há esses problemas estão marcados, mas também existem, mas aí aparecimento de lideranças como o professor Felizes e outros ajuda a congregar e a rapidamente também alargar a este setor de ensino. Portanto, primeira grande questão é esta preocupação da unidade de todos os graus de ensino. A segunda questão que eu quero sublinhar é que, com a construção do sindicato, surgem duas outras reivindicações com o mesmo peso, que estão desde a convocação. Uma é o saneamento do Ministério e, sobretudo, impedir que Veiga Simão continue no governo pós-revolução. E a segunda é a gestão democrática das escolas. São duas questões que estão ao mesmo nível da convocação e da construção do sindicato. E agora, porquê que isto acontece? E aí a questão da transgressão. Da transgressão. Porque a questão do chamado saneamento, tal como era na altura dito, e a questão de atacar, por exemplo, os diretores de escolas que estavam a fazer um abaixo-assinado para que o Veiga Simão continuasse no governo. Eu aqui, entre parênteses, quero-vos dizer que a ideia do general António Spínola era convidar Veiga Simão para primeiro-ministro. Aliás, o Veiga Simão é que foi o responsável pela elaboração, pois não foi ele que escreveu, mas foi ele o responsável pela elaboração do programa do primeiro governo provisório. Se quiserem depois essa história, está no livro que eu há pouco referi. Portanto, Veiga Simão aliás, Spínola passou os dias 23 e 24 de abril no gabinete do Veiga Simão. Os 2 dias anteriores à Revolução, em que Veiga Simão e Spínola ainda tentam evitar o 25 de Abril. Veiga Simão, no dia 24 de Abril, ainda leva uma proposta a Marcelo Caetano, para Marcelo Caetano se tornar Presidente da República, portanto, afastando Américo Tomás, nomear provavelmente o próprio Simão presidente do Conselho e voltar a nomear os generais Costa Gomes e António de Spínola novamente para a chefia das Forças Armadas, Spínola provavelmente para Ministro da Defesa. Ainda leva essa proposta que Marcelo Caetano não aceita, e é isso que faz com que, às 5 horas da tarde do dia 24, o ajudante de campo de António Spínola telefona ao Major Vítor Alves, que era o conspirador principal do ponto de vista político e desses contatos, a dizer que o seu general está com a Revolução. E é isso que faz com que, nomeadamente, o Marcelo só aceita sair do Largo do Carmo, entregando o poder a António Spínola, portanto, tudo aquilo que vocês conhecem dos filmes, da televisão, justifica essa dimensão.
Mas, portanto, o Spínola, aliás, depois, no dia 26, que aliás é uma das histórias que fariam a delícia agora dos comediantes atuais e do Raul Solnado da época, o general António Spínola, no dia 26 de abril, entra pelo Ministério dentro à procura do seu ministro, o Ministério da Educação, que era na 5 de outubro, não onde é agora, que era na 5 de outubro, já nem polícia à porta tinha, só tinha um contínuo a tomar conta da entrada, e o contínuo olha muito espantado para o seu general, que aparece de pingalinho e de monóculo, não é? Sai de um carro de pingalinho e de monóculo e diz: Mas o seu general demitiu-o ontem. E então é que o Spínola se apercebeu que as coisas tinham, e portanto, mas é a Veiga Simão que faz o programa do governo provisório, não é ele depois que o vai escrever, vai ser Freitas do Amaral que o vai escrever, mas isso é outra, uma história mais longa, mas oficialmente é ele que acede a isso. O MFA impediu isto, não aceitou esse nome, faz outras propostas, o Spínola não aceita os nomes do MFA e, portanto, o professor Palma Carlos, que é o primeiro-ministro, o primeiro primeiro-ministro, resulta deste processo. Mas, portanto, voltando atrás, passado este parênteses, porquê isto? Para que, no fundo, o movimento do 25 de Abril não fosse um marcelismo renovado. Basicamente, aqui a transgressão é evitar que o movimento dos capitães fosse um marcelismo renovado e que, no caso da educação, era, de alguma forma, assumido por um ministro da Educação que vinha de Marcelo Caetano, que vinha da ditadura. Este impasse vai se manter durante todo o primeiro governo provisório. Quem depois quiser um dia conversarmos sobre isto, este impasse vai se manter até ao segundo governo provisório. Durante todo o primeiro governo provisório, nenhum diretor-geral é afastado. Nenhum diretor-geral é afastado. Toda a estrutura do Ministério se mantém incólume. Só no segundo governo provisório, que tem como primeiro-ministro o então Coronel Vasconcelos e o ministro da Educação, o historiador Vitorino Magalhães Godinho, é que todos os diretores-gerais vão ser afastados e, portanto, há uma renovação completa com a entrada para as estruturas do Ministério da Educação, não apenas de secretários de Estado como Rui Grácio e Prestes da Fonseca, mas diretores-gerais como Rogério Fernandes, José Salva Sampaio, Raul Gomes e outros. Portanto, este impasse vai se manter na educação. Portanto, primeira questão da reivindicação é evitar é esta transgressão, evitar que seja um marcelismo renovado e que haja efetivamente uma renovação programática e uma renovação de pessoas, de protagonistas à frente da educação nacional, como então se dizia, se dizia. A segunda questão é a ligação imediatamente à gestão das escolas. E o movimento de construção do sindicato vai a par com os processos de gestão democrática, com a demissão de praticamente todos os reitores e diretores, os diretores perante a pressão dos professores, dos jovens professores, em geral, renunciam aos seus cargos e vão ser eleitas comissões democráticas com contornos muito diversos. Só no final de 74 é que há alguma legislação que, no fundo, organiza e dá alguma sistematicidade a isto. Se algum de vós quiser depois desenvolver estas questões, é obrigatório ver os trabalhos do professor Licínio Lima da Universidade do Minho, nomeadamente a sua tese de doutoramento, está publicada em várias edições e que podem ir também ao Academia do Licínio e encontrar os trabalhos que mostram este percurso. Mas, portanto, esta transgressão
é de evitar que o movimento militar seja apenas de mudança de protagonistas, mas que seja uma verdadeira ruptura também na educação e a questão da gestão. E isto para referir também o seguinte, que é esta. Eu não sei se, penso que muitos de vós não têm ideia nenhuma, ou têm uma ideia muito pequena do que é que diz o programa do MFA. O programa do MFA cria, não, o que refere é que vai ser elaborada a legislação sobre os partidos políticos. Vai ser elaborada a legislação sobre a organização sindical. Não tem nada a dizer que os partidos são legais ou que os sindicatos se constituem. Não, que vai ser organizado. O que é que vai acontecer? Isso verifica-se no plano político como no plano sindical, é que se vão criar condições de facto. Antes de qualquer legislação, antes de qualquer legislação, os sindicatos são constituídos. Antes de qualquer legislação, os partidos clandestinos, os exilados regressam, no caso de Álvaro Cunhal, de Mário Soares, muitos outros regressam. Os partidos têm atividade imediata antes de existir qualquer legislação sobre os partidos. No caso dos sindicatos, a mesma coisa. A constituição dos sindicatos e das suas comissões instaladoras funcionam logo como interlocutores, incluindo com o MFA, para obter instalações. As primeiras instalações do SPGL são instalações que nós nos atrasamos, já não fomos na primeira leva, as melhores instalações já não as tivemos, mas conseguimos, nomeadamente as instalações da Rua das Gaivotas, era de uma organização fascista, a Liga 28 de Maio, porque as melhores instalações já tinham sido apanhadas por outros partidos, por partidos políticos e por outros sindicatos, mas sobretudo por partidos políticos, nomeadamente que eram nós desejávamos as instalações da Mocidade Portuguesa e da Mocidade Portuguesa Feminina, mas já não foram possíveis. Não sei se a Mané foi nessa delegação, ou a MFA, em que não foi, mas foram, está aqui, tenho aqui a Elsa Oliveira ao meu lado, a ouvir, que foi nessa delegação, encontrar-se com os jovens, com o Major Vítor Alves e andaram a fazer o levantamento das instalações que ainda não tinham sido entregues, que ainda não tinham sido. Restou-nos a Liga 28 de Maio, que foi onde foram para onde foi depois o SPGL, mais as instalações do Sindicato Nacional dos Professores, não é? Mais as instalações do Sindicato Nacional dos Professores, do sindicato particular, nomeadamente as instalações do Conde Redondo, onde mais tarde veio a funcionar o gabinete médico e outras instalações do SPGL. Mas, portanto, eu vou terminar estou a esgotar o tempo, mas e depois eu repito, estarei à vossa disposição para conversar noutra data, com mais tempo, seja frente a frente, seja à distância. Há pouco disseram que estavam centenas de professores, de colegas a assistir, mas, portanto, estou à disposição para conversarmos sobre isso. Só no caso do SPGL, só para dizer, eu conheço mal os processos noutras regiões. Quero dizer que estou a aguardar financiamento para um projeto de investigação precisamente para fazer o levantamento documental e proceder à análise deste período até 1979, até à divisão sindical. O período que vai de 74, no fundo, de 28 de abril de 74 a finais de 1979, quando se vai criar o SINDEP e se vai dar pela primeira vez a divisão sindical, portanto, a primeira fase de unidade de sindicatos únicos, representativos de professores de todos os graus de ensino, de uma mesma região,
de uma mesma região é entre 74 e 79. Em 79 vai-se iniciar um outro processo que vai dar origem às duas federações, depois vai haver um outro processo de divisão mais tarde, nos finais dos anos 80, mas eu estou a aguardar financiamento para um projeto para estes primeiros anos e para fazermos as bases de dados documentais e proceder não apenas à recolha da memória escrita, mas a memória oral também, mas também a análise dos processos de unidade e de divisão que marcaram este período. Mas no caso do SPGL, portanto, a questão no fundo, os grupos de estudo que vão assegurar a implantação do sindicato, com as alianças que eu referi há pouco, elegendo a Comissão Instaladora Provisória, ganhando as primeiras eleições para a Comissão Diretiva Provisória e perdendo depois as eleições pós-estatuto, pós-elaboração do estatuto e da estrutura, dos cheiros, dos sócios do Sindicato da Grande Lisboa. Mas esse é um processo que é uma história que necessita de outro tempo de abordagem. Se houver alguma questão ainda que eu possa responder, responderei com todo o gosto. Se não, eu peço desculpa. Os meus doutorandos estão à espera que eu abra o Zoom em outro espaço, uma vez mais, disponibilizo-me para, dentro das minhas disponibilidades e dos vossos interesses e disponibilidades também, para este exercício, que é não apenas de memória, mas é também um exercício de reflexão sobre caminhos, e dessa reflexão como nos pode ajudar a consolidar a democracia, a consolidar uma sociedade mais justa. Eu não referi, mas obviamente está aqui depois subjacente. Quais eram as reivindicações? O que é que estava subjacente? Como aparece não apenas as reivindicações mais imediatas, mas a ideia do Estatuto do Professor, que começa a ser trabalhado vem dos anos antes de 74, e provavelmente aí a Maria Manuel irá referir os debates sobre o Estatuto do Professor, aliás, que dá um número, dá uma revista só dedicada à questão do Estatuto. Que dá também um debate muito interessante, porque tem subjacente uma concepção de profissionalidade docente. Isto é, qual era a concepção que nós tínhamos de professor, e que, de alguma forma, marca, pelo menos para uma geração, a forma como nós vimos o mundo, como trabalhamos, como construímos a escola pública portuguesa nestes últimos 50 anos. Obrigado. Obrigado, professor António Teodoro. Perguntava só, tendo em conta o que colocou, nós temos uma inscrição, temos tempo, dá para colocar Vamos a essa, só para não dizerem que eu... professor António Teodoro. Vamos? Então, ia passar a palavra ao José Pinheiro, que se inscreveu para intervir, e perguntava, dizia só, já dei informação há bocadinho, que para se inscreverem é só aí embaixo colocarem, levantar a mão, e depois vamos gerindo as inscrições e dando a palavra. Tendo em conta as limitações que o professor António já colocou, vamos fazer aqui esta primeira volta. Depois da intervenção da Maria Manuel Ricardo, faremos depois uma segunda volta. Então dava a palavra ao Sr. José Pinheiro. José Joaquim. Está sem som. Está sem som. Não, não, é ele. José Joaquim, não? Não consigo. Agora? Agora sim, mas mais alto, se achou. Não.
não dá. Olhem, eu não queria que depois eu não Vamos- queria ser desagradável para os colegas. Eu volto a dizer, e nomeadamente aí aos organizadores da FENPROF, a minha disponibilidade para encontrar outra data e poder conversar, seja a partir da minha narrativa, seja a partir de questões que vocês queiram colocar. Mas, portanto, se não se importam, eu vou agora sair, vou deixar aí o palco para a Maria Manuel e agradeço imenso a vossa atenção e esperamos, vamos vendo por aí. Eu, na próxima sexta-feira, vou estar com o Manuel Carvalho da Silva em Guimarães. Quem for dessas zonas, apareça na escola. Francisco de Holanda, algumas dos temas são comuns. Vou estar com o Manuel Carvalho da Silva, repito, na Francisco de Holanda, em Guimarães. Portanto, se aqui há participantes do Norte, e no dia 20 na segunda-feira antes do 25 de Abril, vou estar no Funchal, de uma sessão também organizada pela Universidade da Madeira. Portanto, se também há aqui participantes da região autónoma da Madeira, na segunda-feira, antes do 25 de Abril, à tarde, vejam, por favor, porque eu estarei na Madeira e podemos conversar sobre estas e outras coisas. Muito obrigado, Obrigado. Jorge, obrigado a Eu todos. lembro também que se houver algumas questões que queiram colocar no KIA, depois nós também faremos chegar. Está bem, Obrigado. tá? Um grande abraço.